E aí pessoal, tudo bem? Seguimos então falando um pouquinho mais sobre a parte de gráficos, né, nessa parte de Excel. E aí nessa parte aqui eu tenho uma nova tabela com novos dados, então tenho aqui os meses de janeiro a dezembro, eu tenho um total de vendas mínimo, e eu tenho aqui transporte, alimentação e mercadoria. Então como é que funciona essa tabela? Eu tenho aqui gastos com transporte, alimentação e mercadoria, e aqui eu tenho o total de vendas, que seria a soma desses daqui, né? No caso aqui não é bem gastos, mas seria valores que eu estou somando aqui para dar um total de vendas, por exemplo, né? Embutido no total de vendas, tá? No caso poderia ser até aqui total de custos. Então, e total de custos mínimo que eu teria. Algo assim. Aí fica mais lógico. E aí então tem aqui os custos. Esses custos então eu estou somando, ó, vai dar 223. E esses custos aqui, 223, não, desculpa, eu li a média, 669, que é a soma aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando aqui o auto-soma e pegando esses três aqui. E aí eu faço o mesmo para os demais, ó, tá? E aí, aqui no final, eu tenho o total de cada um. Então, esse aqui é o total de transporte, de custos de transporte. Esse aqui é o total de alimentação. E esse aqui é o total de mercadoria. E aqui eu tenho o total do custo mínimo, né, e o custo mínimo por mês, e aqui eu tenho o total de custos que está aqui. E aí a gente pode trabalhar agora com alguns gráficos de pizza ou rosca. Então como é que a gente faz isso? Eu posso vir aqui, ó, e selecionar, por exemplo, o total de custos do mês de janeiro. Então eu posso vir aqui, ó, e colocar ó, transporte, alimentação e mercadoria, nossos títulos, e os custos aqui, os valores. E aí vem aqui em gráfico de pizza 2D e coloca aqui, ó. Automaticamente ele já pegou para mim, ó, e agora simplesmente eu preciso formatar. Vou vir aqui, vou colocar esse estilo aqui, e tenho aqui um layout rápido que eu posso estar ajustando aqui, ó. Gostei desse aqui, ó, vou colocar este daqui, ó. Então, coloca aqui, ó, total de custos janeiro. Beleza, e aí eu tenho aqui, ó, qual que é a minha porcentagem, né, de custos do meu mês de janeiro. E aí eu posso vir aqui na aba formatar, clicar aqui em estilo de forma, ó, e aí aqui dentro dessa parte aqui, ó, eu tenho tamanho, eu tenho propriedades, eu tenho texto alternativo, aqui eu tenho outras formatações que eu posso estar utilizando, assim como aqui eu também tenho essa parte daqui, ó, dos dados que eu também posso estar fazendo a questão do ângulo, etc. Então, a gente pode estar trabalhando também com essas formatações. Posso vir aqui na página inicial, posso colocar aqui, por exemplo, colocar aqui para selecionando essas porcentagens aqui, ó, posso colocar aqui como negrito, posso aumentar tamanho 12. Aqui no formatar eu posso vir aqui e aí eu tenho uma aba diferente, ó, então quando eu clico aqui, ó, nesses valores, eu venho aqui em estilos, de forma, eu tenho uma propriedade diferente. Deixa eu passar para o lado aqui, ó, que no caso ele está mostrando a porcentagem, eu poderia estar pegando o valor, ó. Se eu quero pegar o valor, aí eu troco aqui, ó. Poderia estar fazendo isso, poderia colocar aqui, por exemplo, o nome da série, ó, que daí eu teria que trocar depois, o nome da categoria, ó, poderia estar fazendo assim, em vez de valor, porcentagem, ó. Então, poderia estar fazendo várias alterações para melhorar, né, a minha apresentação dos dados. Posso colocar aqui ó, a extremidade interna, externa, melhor ajuste, então ele vai ajustar conforme o Excel considerar melhor a visão, ou eu posso forçar aqui o centro, vejo que ficou meio cortado, no melhor ajuste ele já facilita, né, essa parte, que aqui no design, em adicionar elemento gráfico, rótulo dos dados, eu tenho isso aqui também, ó, tá? Aqui eu tenho a questão da legenda também, ó, inferior, superior, vou colocar inferior aqui. E com isso a gente tem, né, essa apresentação dos dados de uma forma bem bacana, né, nesse formato. Se eu quisesse trocar aqui, ó, o que acontece? Ó? Se eu quisesse trocar, eu poderia vir em selecionar dados, aí eu tenho aqui a minha série 1, posso vir aqui em editar, né, e aí eu tenho essa daqui, ó. Posso vir aqui e trocar para esta daqui de março, por exemplo. Dou um OK e dou um OK. E aí ele trocou aqui para mim. Posso vir aqui também na aba formatar, estilos de forma, trocar aqui para
valor, e aí eu coloco, vejam que agora ele está pegando os valores ali do mês de março. Então, alterou aqui e alterou aqui também. E por fim, eu poderia estar trocando o tipo do gráfico, né? Em vez de usar um gráfico de pizza, eu poderia vir aqui em Design, alterar tipo de gráfico, e aí dentro mesmo do pizza eu tenho o último aqui, que é rosca. E aí eu poderia colocar assim, ó. E aí ele muda o layout, vejo que daí já não ficou tão legal daquele jeito que eu tinha feito. Vou vir aqui, formatar, opa, deixa eu clicar aqui nos dados, formatar, e aí em vez de vou tirar o valor, vou deixar só a porcentagem. E aí com isso a gente tem aqui, né, o gráfico de rosca, no qual tem essa parte aqui, ó. Tem o mostrar, texto explicativo dos dados, etc. E aí tem um outro formato de gráfico, né, da mesma família, mas que apresenta os dados de uma forma diferente. Com isso a gente tem essa apresentação bem bacana. E aí pessoal, tudo bem? Vamos fechar então essa parte de gráficos do Excel, no qual a gente vai então falar um pouquinho mais sobre outros tipos de gráficos, né? Então, quais são esses outros tipos de gráficos que a gente vai trabalhar? Então, agora a gente vai ver gráficos de barras empilhadas. Então, como é que a gente faz isso? Eu posso vir aqui, ó, e antes eu estava selecionando só um trechinho e aqui essa parte e fazendo o gráfico de pizza ou rosca. Agora, eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar todo esse intervalo de dados aqui, vir aqui em inserir, coluna, e aí eu tenho aqui, ó, eu tenho coluna empilhada e coluna 100% empilhada. Então vamos começar pela coluna empilhada. A coluna empilhada, ela vai mostrar aqui, ó, os valores e vai mostrar aqui como que foi a distribuição entre transporte, alimentação e mercadoria. Então deixa eu aumentar um pouquinho esse gráfico e aí nós temos que fazer uma pequena correção nele, ó. Primeiro é que a gente não tem os meses aqui, ó, quero botar os meses. Então vem aqui em selecionar dados, editar aqui, ó, e vou selecionar os meses, ó, janeiro a dezembro. Dou um OK, beleza, agora sim já está melhor. Vou colocar um fundo aqui diferente. Então, olha só, ele tem a distribuição, ó, então, da mercadoria, da alimentação, do transporte, pelos valores aqui, ó. Então, a gente fica melhor de saber, entender essa distribuição. E, a partir disso, eu posso também começar a fazer várias formatações. Então, se eu vim aqui em tabela de dados, por exemplo, eu posso colocar com códigos de legenda, ó. E aí, olha só que legal, eu tenho detalhado, ó, os valores, isso aqui é muito legal. Posso vir aqui, ó, dar um delete nesse daqui, que eu não preciso mais dele, e aí tem um gráfico aqui, né, de barras empilhadas. O 100% ele trabalha no mesmo formato, só que em vez de eu ter esses valores aqui, eu vou ter a porcentagem aqui do lado. Vamos ver como é que ele fica. Vou vir aqui, ó, vou colocar esse mesmo intervalo, inserir, venho aqui, ó, em barras, e aí 100% coluna empilhada. Vejam que ele tem a mesma coisa, vamos fazer as nossas formatações para deixar exatamente igual, ó, essa daqui. Vou vir aqui em selecionar dados, os meses, janeiro a dezembro, e dou um OK, e vou vir aqui e vou colocar a tabela de dados com códigos da legenda. E vou deletar aqui, ó, e vou aumentar esse gráfico também, para que vocês possam visualizar melhor. Então, olha só, esse gráfico aqui, ó, ele está exatamente a mesma sistemática desse aqui, só que olha só, ele tem os valores aqui, igual tudo, só que em vez de eu ter os valores aqui, nessa coluna aqui vertical, eu tenho aqui, ó, porcentagem. Então, distribui para uma porcentagem de 100% o meu transporte, alimentação e mercadoria. Então, vejam só, mercadoria aqui ocupou tantos por cento, alimentação tantos por cento, transporte e assim por diante. E aí, claro, aí eu posso ir trabalhando, posso colocar aqui o rótulo dos dados, para mim poder visualizar, ó, até que não ficou tão polido, fica aí bacana de ver, alguns pontos ficam um pouquinho, e aí eu posso ir ajustando ele, assim como aqui também. Então, isso aí fica muito legal, né, e nos dá uma visão bem completa também, né. Então, vimos aí mais um tipo de gráfico, né, fechando nossos gráficos de linhas, colunas empilhadas, gráfico de pizza e gráfico de rosca.